Estatinas são uma classe de medicamentos que auxiliam o tratamento de pessoas com alto risco de doenças cardiovasculares, funcionando por meio da inibição da enzima HMG-CoA redutase, envolvida em uma etapa fundamental para a síntese hepática do colesterol. Estatinas diminuem os níveis de colesterol total e colesterol LDL e, em menor intensidade, os níveis de triglicérides, além de provavelmente estabilizar as placas de ateromas e ter efeitos anti-inflamatórios. Essa classe de medicamentos auxilia no tratamento indicado por quê? Bom, pessoal, as estatinas, são medicamentos muito conhecidos e amplamente usados no tratamento dessas doenças cardiovasculares, por meio, da inibição dessa enzima aqui. Então, a própria questão já traz para a gente, que o medicamento inibe a ação da enzima HMG-CoA redutase. O que essa enzima vai fazer, então? Ele falou, está envolvido numa etapa fundamental da síntese hepática de colesterol. Ou seja, a gente produz colesterol no nosso corpo, a gente chama isso de colesterol endógeno, é próprio do nosso corpo. Então, não é aquele colesterol relacionado à nossa alimentação, ao colesterol ingerido, ok? E isso acontece lá no nosso fígado. Quando você inibe essa enzima, ou seja, quando a estatina faz a sua função inibindo a ação dessa enzima, você tem uma diminuição da produção de colesterol pelo nosso organismo, reduzindo então as concentrações plasmáticas desse colesterol total e do LDL, que ele está falando aqui na questão também. E isso, então, é crucial para prevenir a formação e ainda progressão dessas placas de ateroma, pessoal? Então, o que é a formação dessa placa de ateroma? Você tem a luz do vaso, o sangue está passando aqui, e você vai, por acúmulo dessas gorduras, ela vai se acumulando aqui, nesse vaso sanguíneo, e dependendo da quantidade, você vai criando uma capa, uma parede mais grossa, por isso que chama placa de ateroma, que você pode inclusive reduzir a luz do vaso, você reduz o espaço para que o sangue passa. Então, quando você reduz esse espaço, você pode gerar uma série de problemas cardiovasculares. Então, essas estatinas, elas são úteis porque essas placas de ateroma aqui, que estão reduzindo a quantidade de espaço para a passagem sanguínea, elas são construídas, elas são feitas basicamente por gordura, por esse colesterol. Então, se você tem a ação da enzima que diminui a produção desse colesterol endógeno, você está atuando, então, para prevenir formação e progressão dessas placas de ateroma nos vasos sanguíneos, entre outras condições cardiovasculares. Então, a gente precisa procurar uma resposta que esteja relacionada a isso, ok? Não necessariamente ao colesterol que a gente ingere, mas o que a gente produz no nosso fígado. Então, vamos lá ver. Letra A. Essa classe de medicamentos auxilia no tratamento porque diminui a quantidade de lipídios absorvidos pelo intestino delgado? Não, pessoal? Então, a estatina ela não está agindo na absorção dos lipídios pelo intestino. Ela está agindo onde? Na enzima que faz a síntese hepática, ok? Não é na absorção. Letra B, impede a deposição de colesterol na parede dos vasos sanguíneos? Ela impede, pessoal? Ele falou em algum momento que ele impede de produzir essas placas ateromatosas, esses ateromas, Ela não consegue fazer isso, ok? Ela não impede diretamente essa deposição do colesterol. Se o colesterol estiver ali disponível, ele vai formar essas placas do mesmo jeito. O que ele faz é reduzir a síntese e, consequentemente, os níveis circulantes de colesterol. Não é nossa resposta também. Letra C. Ele otimiza a produção do colesterol benéfico de alta densidade no sangue? Vamos lá, pessoal. Então, a estatina está agindo o quê? Na redução do LDL, ok? Quem que é o LDL? É o colesterol que eles chamam de ruim. O benéfico aqui, vai ser o colesterol HDL, ok? Tranquilo? Mas eu não estou otimizando a produção desse HDL, não. Hora nenhuma a gente nem falou dele. O que a enzima faz é diminuir a síntese hepática do colesterol, ok? Então, também não é a nossa resposta.
Letra E, acelera a metabolização de lipídios responsáveis pela obstrução dos vasos? Também não está certo, porque a função das estatinas é diminuir aquela síntese de colesterol no fígado e não acelerar a sua metabolização, ok? Então, vamos ver a última. Reduz as concentrações plasmáticas, ou seja, né, no sangue, na corrente sanguínea, de colesterol produzido pelo organismo? Essa é a nossa resposta. Então, ele fala com todas as palavras do enunciado, que a enzima, que o medicamento inibe a enzima que está envolvida na síntese hepática do colesterol. Resposta letra E.